Olá, sexto ano da Rede Municipal de Educação de Picos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Desejo que todos sejam bem-vindos ao segundo semestre letivo, ainda no sistema remoto, mas que assistam com carinho, com atenção a esses vídeos que são preparados para vocês. A nossa aula de hoje, componente curricular Língua Portuguesa, refere-se ao vídeo 24. E no capítulo 5 do seu livro didático, deste mesmo componente curricular, você encontra o assunto da aula de hoje, poema, a expressão do erro. Então, vamos lá? Vamos prestar atenção e aproveitar o máximo desse assunto. O poema é um gênero textual do campo literário. Ele se caracteriza pelo trabalho apurado, especial com as palavras, mas também por outros recursos de linguagem, como a distribuição e a diagramação das letras ou formato do texto na página, que podem ser mobilizados intencionalmente para construir sentidos e causar efeitos sobre o leitor. Que tipo de texto, que tipo de poema você já teve contato? O poema é considerado um gênero textual porque ele tem uma estrutura própria, né, bem peculiar, que visivelmente você consegue destacar quando se trata de um poema, quando se trata de um texto em prosa. Mas o que é texto em prosa, professora? É aquele texto em parágrafos. Vocês lembram quando estudamos parágrafos? Que é constituído por frases, né? Então, o poema, ele tem uma estrutura bem diferente do texto em prosa. E nós vamos ler um poema agora e depois vamos listar os elementos que compõem um poema. Então, vamos ler o poema A Porta, de Vinícius de Moraes. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que se diz a mim bem me importa. Que se uma pessoa é burra como uma porta. Então, aí está um trecho, na verdade, do poema A Porta, de Vinícius de Moraes. E, então, vamos aos elementos do poema. Verso. O que seria verso, pessoal? Linha de uma composição poética. Cada linha do poema é um verso. Linha de uma composição poética. Agora, uma estrofe. Grupo de versos que se formam geralmente com sentido completo num poema. As estrofes do mesmo poema são separadas umas das outras por um espaço em branco. Vocês notaram que existia um grupo de versos, formando ali uma estrofe, e entre uma estrofe e outra há um espaço. Esse espaço é importante para a entonação da leitura, para uma pausa necessária nesse tipo de texto. Então, a estrofe é um grupo de versos. O conjunto de versos forma uma estrofe. E a rima é um recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Consiste em colocar palavras com sons iguais ou parecidos. Vocês perceberam que algumas palavras nesse texto tinham a mesma terminação? O som era parecido? Então, isso é rima, tá? É um recurso usado no poema para dar sonoridade. E também, no poema, há a presença de um eu lírico. Ah, o eu lírico é uma pessoa que escreve o poema? Não. O eu lírico é a voz que fala no poema, tá? Mais adiante, eu vou aprofundar um pouco sobre o eu lírico, tá? Então, observem os elementos do poema
lá na primeira estrofe do poema A Porta. Nós temos aí, eu sou feita de madeira. O que é que eu tenho aí? Primeiro verso. Essa linha é o primeiro verso. Madeira, matéria morta. Segundo verso. Mas não há coisa no mundo, terceiro verso, mais viva do que uma porta. Quarto verso. Fechando aí esse conjunto de versos, eu tenho uma estrofe, tá? Observe dentro dessa estrofe as palavras morta e porta. Apresentam aí rima, porque tem a mesma terminação. Apresentam sonoridade. Morta, porta. E quem é o eu lírico? Quem é que fala nesse poema? A porta, tá? O poeta incorpora aí uma porta, né? Ele fala como se ele fosse uma porta. Então, o poeta, ele escreve, tá? O poema. Agora, o eu lírico é a voz do poema. É o personagem que fala no poema. Pode ser um objeto, como a porta, pode ser uma pessoa, pode ser uma criança, né? Então, aí estão os elementos do poema. Os versos, cada linha de uma estrofe. A estrofe é o conjunto de versos. A rima, que é a terminação das palavras com o mesmo som. E o eu lírico, né? A voz do poema. Agora, o que seria a linguagem poética? Gente, o poeta, ele brinca com as palavras. Ele tem total liberdade para brincar com as palavras. Usar uma palavra com outro sentido. Esse é o trabalho dos poetas, alterar o significado das palavras ao criar associações novas e inesperadas. Eles usam uma linguagem figurada. O que seria essa linguagem figurada? É uma linguagem que se caracteriza por palavras usadas com sentido diferente do usual. Ele usa uma palavra, né, com sentido diferente do seu sentido real, do seu sentido usual. Então, esse é o trabalho do poeta. O poeta altera o significado das palavras, ele inova, né? Ele cria, ele faz associações novas, inesperadas. Esse jogo com as palavras, né, que dependendo da sua criatividade, ele vai fazer, né? Um jogo com palavras, com sentidos. É por isso que os poemas, eles são cheios de linguagem figurada, tá certo? Usando aí uma palavra com um sentido diferente do sentido usual. Eu trouxe para vocês um poema de Celemos, para que vocês observem como ele usa uma palavra, né, usando aí um sentido diferente do usual. Ele diz: não cobre amor, que amor não é cobre, é ouro. Não peça amor, que amor não é peça, é todo. Mas chama, chama amor, que amor é chama, é fogo. Então percebam aí a palavra em destaque, fogo, né? O Celemos, ele usa o termo fogo no seu sentido real, no seu sentido usual. Vocês sabem o que é fogo, né? No sentido real. É labareda, é chama, é fogueira. Mas nesse trecho aqui do texto, a palavra fogo não é usado nesse sentido. Aí o autor ele brinca com as palavras. Fogo aí é usado numa linguagem figurada, mas chama, chama amor, que amor é chama, é fogo. Fogo aí é usado, gente, no sentido conotativo. Ou seja, é um sentido figurado, é um sentido novo, é um sentido criativo. Fogo, nesse poema, significa ardor, paixão, né? Dizem que a paixão queima, né? Quem está apaixonado, né, diz isso, que
um sentimento que arde, que queima. Então, por isso que ele associa fogo, né, à paixão. Nesse sentido do texto, fogo é usado de forma figurada, né, uma linguagem figurada, com sentido conotativo, é ardor, é paixão. O sentido denotativo é o sentido real, é o sentido literal, que seria fogueira, chama, labareda, diferente desse uso aqui do texto. Entenderam? Então, o poeta, ele faz esse jogo com as palavras, para poder envolver o leitor, tá certo? E só para ficar claro a questão do poeta e do eu lírico, vamos conceituar. Poeta é o autor que escreve poemas, né? Poeta, e o feminino é poetisa. A mulher que escreve poemas é uma poetisa. Então, o poeta é o autor que escreve os poemas. Agora, o poeta, normalmente, ele incorpora o eu lírico, né? Então, quem é o eu lírico? O eu lírico também é chamado de eu poético. É a voz que fala em um poema. Ela expressa um sentimento ou conta algo que pode ou não corresponder a uma experiência real vivida pelo autor ou por outra pessoa. O poeta é como se ele fosse incorporar um personagem, né? Contando lá um fato, algo que pode ou não corresponder a uma experiência real vivida, tanto por ele, né, pelo autor, como outra pessoa que ele está incorporando. Um poeta, ele escreve um texto e o eu lírico não é necessariamente um homem. O poeta pode incorporar um personagem que seja uma jovem apaixonada, que seja uma criança que está encantada com a natureza, né? Que incorpora um objeto, como Vinícius de Moraes incorporou uma porta. E tantos outros incorporam objetos, animais, né? Astros. Tantos poetas incorporam a lua, o sol, as estrelas. Então, o poeta, ele escreve. Agora, o eu lírico é quem fala no poema, tá? É o personagem do poema, tá certo? Eu trago para vocês aqui o trecho de um poema do poeta Rosalino Pansica. E ele diz assim: sou pequenina criança mimosa, trago das faces as cores da rosa. O poeta, né, o autor, Rosalino Pansica, ele escreve o poema. Mas quem fala no poema é uma criança, e uma criança do sexo feminino. Sou pequenina. Se fosse uma criança do sexo masculino, seria sou pequenino. Então, atentem para isso. O poeta escreve o texto, né, o poema, mas o eu lírico é a voz, é a personagem do poema, é quem está falando no poema. E o poeta, ele pode, sim, fazer um personagem diferente do seu gênero. Pode ser um poeta incorporando uma criança do sexo feminino, como é o caso deste trecho de poema que estou mostrando para vocês, ok? Então, é chegada a hora da atividade. No seu livro didático, né, nas páginas 140 a 147. Você fará o aprofundamento com o seu professor de sala, tá? Enriquecendo cada vez mais o seu conhecimento. E eu me despeço de vocês. Até a próxima aula. Fiquem bem, cuide-se e cuide de quem você ama.